Oi pessoal, eu sou Bruno Malheiros, professor, consultor nas áreas de educação e recursos humanos, e hoje eu estou aqui para conversar brevemente sobre o retorno às aulas pós-pandemia. Um assunto que eu tenho conversado muito com colegas professores e que tem causado um certo nervosismo e uma grande ansiedade em todos, professores e alunos, é como será o retorno pós-pandemia. A verdade é que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Vimos que muitos países abriram o retorno às aulas e tiveram que voltar atrás por questões relacionadas à própria expansão do vírus. A gente não sabe como isso vai acontecer aqui no Brasil. Eu também não sou exatamente da área de saúde, então é muito difícil para mim entrar nesse mérito, mas o que eu queria nesse vídeo é dar algumas dicas tanto para professores quanto para alunos. Para os professores, o mais importante nesse retorno é que a gente consiga planejar e organizar as nossas aulas de forma que facilite a compreensão do aluno nessa nova situação de ensino remoto. Porque o ensino remoto é novidade para todo mundo. Da mesma forma que o professor está ansioso, está nervoso com esse novo modelo, os alunos também estão. E eu queria dar algumas dicas, primeiro para os professores, depois para os alunos. Para os professores, primeiro ponto, planejamento da aula. E eu vou detalhar um pouco o que eu chamo de planejamento. Primeiramente, defina com clareza os objetivos de aprendizagem. Para que aquela aula foi estruturada? O que você espera que o seu aluno seja capaz de fazer após o término daquele evento de aprendizagem? Porque a definição clara desse objetivo é o que vai fazer com que todos os passos que virão depois estejam organizados de forma a garantir que você deu todas as condições para o seu aluno construir o conhecimento dele naquele determinado conteúdo. E eu vou dar um exemplo prático de como esse objetivo facilita. No ensino presencial, muitas vezes a gente não se preocupa muito em deixar claro para o aluno como o conteúdo da aula está organizado. Como ele está organizado por módulos, por unidades, por capítulos, a não ser que haja o acompanhamento da aula em paralelo com o livro ou apostila, mas via de regra a gente não deixa isso muito claro para o aluno. Isso também acaba não sendo um grande problema porque a gente está ali presencialmente. Então eu consigo, ao início de cada aula, situar os meus alunos, dizendo que, olha, a gente está tratando do módulo tal, unidade tal, e a gente está nesta parte. Acontece que no ensino remoto, isso não é tão simples. O aluno vai ter que compreender em que etapa do processo de aprendizagem ele está sozinho. Vale lembrar que a grande maioria das universidades está combinando momentos síncronos e assíncronos, e mais uma vez, eu estou me atendo a universidades nesse vídeo, porque o ensino fundamental e o ensino médio tem algumas particularidades, dado que a gente está lidando com criança, com alunos com baixa autonomia, até pela questão da idade e da maturidade emocional. Então aqui eu vou falar especificamente sobre graduação, mas vale também para o ensino médio, dependendo aí do nível do aluno, e depois a gente pode falar especificamente sobre crianças e adolescentes. Mas voltando, é importante que o aluno seja capaz de entender por si só como a aula está organizada e como os conteúdos se encadeiam, né? Porque a lógica da organização de uma aula é a definição dos objetivos de aprendizagem. Dessa definição, a gente deriva os conteúdos e, a partir daí, a gente organiza esses conteúdos. Essa organização, como eu disse, pode acontecer de diversas formas. Normalmente, a gente faz uma separação da disciplina em grandes blocos, que são os módulos, e dividir esses blocos em unidades. É importante que o aluno tenha clareza disso. Então, no planejamento da sua aula, faça questão de deixar isso claro na plataforma de aprendizagem que você utiliza. Um outro ponto importantíssimo é a escolha dos métodos que você vai aplicar no ensino remoto. Existem diversos métodos que podem ser aplicados. Eu sou fã e defensor dos métodos ativos, então eu indico, por exemplo, sala de aula invertida, estudo baseado em projetos, estudo baseado em problemas, aprendizagem por pares, o próprio estudo de caso. Então tem uma série de métodos que facilitam esse processo de ensino. Claro que os professores mais tradicionais também podem usar métodos mais tradicionais, e é importante ressaltar que eu não sou contra os métodos tradicionais. Eu acho que eles se aplicam em determinadas situações, mas não garantem e não estimulam o aluno a aprender. Independente da escolha do método, analise e selecione um método que seja adequado para o seu perfil de aluno e que seja adequado para o conteúdo que você vai trabalhar. A partir da organização, da definição dos objetivos de aprendizagem, da escolha e organização dos conteúdos e da definição do método de ensino,
é importante que você escolha recursos instrucionais que possibilitem a aprendizagem do seu aluno. E, gente, tem uma série de recursos disponíveis. O que eu posso dizer é que a combinação, por exemplo, de um Google Sala de Aula com uma plataforma de videoconferência, como o Google Meet, Webex, Zoom, Skype, Microsoft Teams, seja lá qual for, essa combinação por si só já é capaz de dar conta da maior parte das necessidades que os nossos alunos têm. Então escolha uma plataforma para você poder organizar seus conteúdos. Eu dei o exemplo da Google Sala de Aula porque é gratuito, é eficiente, é simples de se utilizar. Todos os alunos estão acostumados com a forma de apresentação dos conteúdos pelo Google. É uma sugestão, mas você obviamente pode utilizar outras. Mas essa sugestão da combinação de uma plataforma de videoconferência com uma plataforma para organização de conteúdos já dá conta de boa parte aí do que você tem que fazer. Além disso, existem uma série de aplicativos e de sistemas que facilitam a realização de atividades, de interação com seus alunos. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal nos quais eu já comentei diversos deles, então fica aí a sugestão para você dar uma olhada, mas existem uma série de recursos para serem utilizados. E por fim, pensem já no início do semestre sobre como a avaliação vai ser desenvolvida. Porque se a opção for por aplicar trabalhos individuais ou em grupo, por estudos de casa, é importante que o seu aluno conheça a sua proposta de avaliação desde o começo do semestre. Então pensa nela agora, claro, considerando todos os aspectos relevantes do conteúdo da sua disciplina, do seu público-alvo e por aí vai. E agora eu queria dar umas dicas voltadas para os alunos, porque os alunos também têm um papel extremamente importante nesse retorno e também estão bastante ansiosos com tudo isso. E a primeira coisa que eu preciso dizer para os alunos é que no ensino remoto é preciso ter ainda mais disciplina do que você já tinha no ensino presencial. Disciplina em que sentido? Primeiro, você vai ter que ter uma agenda para organizar o horário das suas aulas, a preparação para as suas aulas, porque muitos professores vão passar atividades pré-aula, leituras, vídeos para que você assista, podcasts para que você escute, atividades para que você execute, e isso tem que estar muito bem organizado, senão a gente se perde completamente. Se você deixar de fazer as atividades da primeira aula, vão acumular com as da segunda, com as da terceira, e aí fica irrecuperável. Então, primeira dica, se organize, pegue uma agenda, coloque lá todas as datas das aulas, preveja as atividades que você vai ter que preparar antes de cada aula e faça lá a sua listinha de tarefas. Uma outra dica é cumpra o seu roteiro de estudo. Então, se você previu que na terça-feira você vai ler o texto para a aula de quarta, cumpra o que foi planejado. Mais uma vez, quanto mais você demorar para cumprir as atividades necessárias para o seu estudo, pior vai ser. Porque chega uma hora que não tem mais como recuperar a quantidade de conteúdos que estão atrasados. Então, cumpra o seu roteiro de estudos. A última dica que eu queria dar é participe das aulas. E participar não significa estar ali sentado na frente do computador ou do celular, ouvindo o que o professor tem para dizer. Manda perguntas, tenta mostrar que você leu o material prévio ou assistiu o vídeo, enfim, e traz questionamentos sobre a atividade. Se você não entender alguma coisa, manda lá no chat perguntando para o professor, compartilha suas dúvidas com seus alunos, com seus colegas, desculpa, mostra para o seu professor e para você mesmo, claro, porque eu não estou falando dessa questão de participação só para você mostrar para o professor que olha como eu participo, olha como eu li o texto, olha como eu estou aqui presente. Não é isso. É que quanto mais você atua dentro da aula, maior a chance de você aprender um conteúdo. A nossa aprendizagem é um processo ativo, a gente vai construindo conhecimento conforme a gente vai se relacionando com o objeto do conhecimento. Pessoal, essas foram as dicas que eu queria dar para professores e alunos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, curte ele aqui embaixo. Se você tem colegas, professores ou alunos que estão voltando às aulas nesse modelo remoto, compartilhe o vídeo com eles. E, claro, não esquece de se inscrever no canal. Muito obrigado, um abraço e a gente se vê no próximo.